Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo legal com vocês? Então, eu sou o professor César Staldi, aqui do canal Aprenda Física, e vou começar nesse instante mais um vídeo de cinemática vetorial. A gente já vem preenchendo nossa playlist com vários vídeos dos microtemas desse grande tema chamado cinemática vetorial. Nessa aula, nessa videoaula, a gente vai conversar especificamente sobre a aceleração vetorial instantânea. Para isso, queria que a gente simulasse a seguinte situação. Presta atenção comigo. Vamos lá. Fica comigo até o fim, tá? Vê bem. Vamos imaginar que esse carrinho amarelo que está na figura aí, ele vai entrar numa curva, tá? Supondo que ele vai entrar numa curva. Bom, e tu esteja conduzindo esse carro, tá bom? Então você está dirigindo esse carro e você vai entrar em uma curva. Vou te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Concordas comigo de que você pode entrar nessa curva pisando no acelerador do carro? E ao pisar no acelerador do carro, você vai estar mudando no velocímetro o valor dessa velocidade? Concorda? No caso, estaria aumentando. Então, se você entrar nessa curva pisando no acelerador do carro, você vai estar entrando e aumentando o valor da sua velocidade. Algo que não é tão seguro, mas você poderia fazer isso, tá? Mais seguro seria se tu entrasse nessa curva pisando no freio ou tirando o pé do acelerador. Tranquilo? Mais uma vez, você estaria mexendo no valor dessa velocidade, no módulo dessa velocidade, na intensidade dessa velocidade. Isso é feito mediante uma força que o motor aplica no seu carro, ou uma força que os freios aplicam nas rodas, certo? Mas são forças que têm como objetivo mexer no módulo da velocidade, no valor da velocidade, na intensidade da velocidade. Isso tem que ser feito a cada instante. Não pode ser feito só no início e no final dessa curva. Você tem que ir instantaneamente dosando o valor dessa velocidade, senão você passa direto. Senão você perde o controle. Concorda comigo? Beleza. Vou fazer outra pergunta. Outro tipo de ideia agora. Ao entrar nessa curva, você pode manter o seu volante estático. Você vinha na pista em linha reta, de repente você vai entrar nessa curva. Você pode manter esse volante aqui assim? Não, você tem que girar, concorda? Concorda que tu tem que girar, que tu tem que aplicar um movimento, fazer um movimento, certo? Melhor dizendo, fazer um movimento puxando esse carro para o centro. Concorda comigo? Tu tem que fazer. Então tu concorda que o simples fato de tu pisar no acelerador ou no freio, tirar o pé do acelerador ou não, não seria suficiente para que um carro fizesse uma curva? Concorda? Então você percebe a necessidade de um outro tipo de força diferente daquela do motor? Percebe também. Pronto. Essa força ou esse conjunto de forças, a gente chama de forças centrípetas, resultantes centrípetas. São forças ou força que tem como objetivo mexer, mudar a direção da velocidade. E essas forças podem trabalhar em conjunto com a do motor para mudar também a velocidade, o valor dela, ou podem trabalhar sozinhas. Por exemplo, você pode entrar nessa curva sem mexer no valor da sua velocidade. Pode. Você pode entrar nessa curva mantendo sempre 60 km por hora. Então, o seu motor não está mudando o valor dessa velocidade, mas você está modelando a direção dessa velocidade. Ah, prof, então pode ter um tipo de força sem a outra? Pode. Não é obrigatório que tenha as duas. Como, por exemplo, quando você está numa linha reta, você não precisa mudar a direção dessa velocidade. Você não vai precisar usar essa resultante centrípeta. Você vai precisar pisar no acelerador, tirar o pé do acelerador, pisar no freio, tirar o pé do freio. Esse tipo de força de freio, acelerador, é força tangencial, é o que muda o módulo dessa velocidade. E a outra é a força centrípeta. Então, essas duas forças geram duas acelerações, que é o que nós vamos trabalhar a partir desse instante. Presta atenção. Vamos lá. Vamos começar com aceleração vetorial instantânea tangencial, que é aquela aceleração que tem como ideia trabalhar para mudar.
Veja só, a força tangencial tem como ideia trabalhar para a mudança do módulo dessa velocidade, tá? Então, imagine que um carrinho está aqui com uma velocidade V1 e vai aumentar, vou botar o vetorzinho maior para dizer que está aumentando essa velocidade para um valor V2. Ele só fez isso mediante a aplicação, ele só consegue fazer isso mediante a aplicação de uma força nele. Essa força eu vou chamar de força tangencial, que vai gerar como resultado uma aceleração tangencial. Então, o que é a aceleração tangencial? É aquela que mede o módulo na variação da velocidade. Ela vai aparecer exatamente nos movimentos variados. Ela aparece nos movimentos variados. Ela muda o módulo da velocidade. Toda vez que o módulo da velocidade mudar, existe aceleração vetorial instantânea. Que, por sinal, você já sabe calcular. Você calcula por aquelas equaçõezinhas antigas. VV0 mais AT, Torricelli, pronto. Aquela aceleração, ela era fruto da aplicação de uma força que só tinha como sentido, como objetivo, mexer no módulo da velocidade. Ela só mexia no módulo dessa velocidade. Você só estava trabalhando naquele instante a parte escalar o módulo, tá? Então, não precisam de novas equações para aceleração tangencial. São as equações que tu usava para escalar. Prof, então eu posso dizer que a aceleração tangencial, o valor dela é igual ao da aceleração escalar? Lógico que pode, é exatamente isso. Então, não precisa de equação. Mas ela também pode retardar. Imagine, essa força pode retardar que um corpo estivesse com uma grande velocidade. Epa, chamar de V1, né, para ser coerente. E, de repente, a velocidade desse corpo começasse a ser reduzida. Pode, prof? Mas lógico que pode. Mas isso aí seria fruto de uma força que estaria no sentido contrário ao do movimento, produzindo, obviamente, uma aceleração contrária ao movimento. Então, prof, eu posso dizer que toda vez que a aceleração tangencial for contrária ao movimento, é porque o movimento é retardado, prof? Lógico. A gravidade, quando é contra o movimento, você lança um objeto para cima, a gravidade está para baixo, o movimento é retardado. Já quando o objeto está indo para baixo, a gravidade está para baixo e a velocidade para baixo, o movimento é acelerado. Então, essa é a aceleração vetorial instantânea. É aquela que aparece nos movimentos variados e é fruto de uma força que tende a mudar o valor da velocidade para mais ou mudar o valor da velocidade para algo menor. Porém, eu disse a vocês que existe a aceleração vetorial instantânea e a centrípeta. Vamos colocar a vetorial instantânea aqui. Vamos supor que o corpo primeiro esteja fazendo um movimento acelerado. Como ficaria a minha velocidade junto com a minha aceleração vetorial aqui? Bora lá. Nesse caso, o vetor velocidade estaria para cá. E o vetor aceleração tangencial estaria para cá. Não é acelerado? Aceleração tangencial. Prof, mas tem outra aceleração aí. Tem. Mas eu vou colocar só tangencial. Por enquanto. Depois a gente bota a centrípeta. Mas tem outra aqui, tá? Tem outra aceleração. Esse movimento não pode ocorrer só com essa aceleração. Mas eu estou preocupado em mostrar agora só ela. Mas ele não pode ocorrer só com ela. Vou repetir. Ele não pode ocorrer só com ela. Vamos supor aqui que o carrinho esteja vindo para cá, no movimento retardado. Ficaria assim. Beleza? Aqui seria o meu vetor aceleração tangencial. Mas, repito, ele não pode, esse movimento não ocorre somente com essa aceleração. É impossível que ele ocorra somente com essa aceleração. Somente com essa força. Você já sabe que tem a necessidade e o aparecimento de uma outra força, que vai gerar uma outra aceleração. Então, está faltando algo aqui. Aqui falta algo. Mas a tangencial já está aí, mas falta algo, não é suficiente. Esse algo é exatamente a centrípeta.
toda vez que um corpo estiver executando uma curva, é necessário que exista uma força para que ele mude a velocidade daqui para cá, por exemplo. Esse é o vetor velocidade dele. Pode até estar com o mesmo valor, não tem problema. Mas a curva só é feita se existir uma força que puxa esse corpo para o centro. Essa força será chamada de força centrípeta, ou resultante centrípeta. Ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade e vai produzir uma aceleração, chamada de aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ao contrário de todas as outras que nós vimos, ela tem uma equação própria. A tangencial e a escalar, elas estão juntinhas. Mas a centrípeta tem esse valor aqui, v² sobre r. V é a velocidade do corpo e r é o raio da curva. R Então, toda vez que um corpo estiver fazendo uma curva, existe aceleração centrípeta e você calcula dessa maneira. Professor, essa aceleração ela é sempre constante? Não, negativo. Tá? Como é que ela é constante se ela é um vetor? Esse vetor aceleração centrípeta dessa primeira situação aqui é diferente do vetor aceleração centrípeta dessa segunda situação, porque são sentidos diferentes. Ah, prof, mas podem ter valores iguais. Podem ter valores iguais. Se a velocidade tiver sempre o mesmo valor, aí tudo bem. Mas se a velocidade não tiver o mesmo valor, eles não vão ter valores iguais. Mas uma coisa é certa, para que um carro faça uma curva, é necessário que tenha aceleração centrípeta e tangencial. Tá? Então, se eu voltar para essa imagem aqui, eu posso colocar agora e devo colocar, apontando para o centro, a aceleração centrípeta. Ah, então isso aqui agora desaparece, né, prof? Pois é. Olha a centrípetazinha aqui. Prof, então vai ter uma aceleração resultante entre essa centrípeta e a tangencial? Vai. Tu é muito inteligente, esse cara. Eita, povo inteligente que assiste aula nesse canal. Então, ó, tangencial e centrípeta geram uma resultante aqui, que é a chamada aceleração vetorial instantânea. Tangencial e centrípeta geram uma resultante para cá. E aí eu convido você, eu intimo você, tá, a assistir a nossa última aula dessa playlist, tá? Assiste logo essa última aula, que é onde eu vou dar um resumo disso daí e vou juntar todos os modelos de aceleração numa única ideia, numa única aula, para que você consiga unir todas essas ideias e conseguir identificar especificamente os movimentos. Então, aceleração centrípeta, aceleração tangencial podem trabalhar sim juntas, tá certo? Sendo que a tangencial vai ter como ideia mudar o módulo da velocidade e a centrípeta medir a variação na direção. Uma mede a variação no módulo e outra mede a variação na direção. Tranquilo? Então, te convido a assistir a minha próxima aula, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Vai direto para a próxima aula, que está bem legal, e a gente vai fazer um resumo de tudo isso que foi falado. Aquele abraço. Tchau, tchau.